Eu nunca cobrei uma moeda para pregar na igreja de ninguém. As pessoas ligam para mim e dizem, pastor, quanto o senhor cobra? Eu digo para eles, querido, eu não cobro nada. Jesus já pagou um preço lá na cruz. Você sabe que eu tenho alguns gastos. Se você sentir de tirar uma oferta para ajudar, tudo bem. Se também não, eu vou também. E aí pergunta, o senhor prega, a sua igreja é grande? Eu falo, não, eu não sou melhor que Jesus que pregou para uma pessoa só. Se tiver alguém para me ouvir, eu estou lá para pregar. Viu? Eu já preguei de judeus missionários e também tenho pregado um pouquinho, falado de Jesus neste país e fora deste país. Também eu tenho um projeto chamado Bíblia para Todos. Eu falava com a minha esposa, porque eu trabalhava secularmente, e dizia para ela, quando eu aposentar, eu quero fazer um projeto chamado Bíblia para Todos. Por quê? Porque a primeira vez que eu viajei para a Bahia, eu me deparei com uma situação muito difícil, um povo carente, não tinha condições de comprar um exemplar da palavra do Senhor. Então, nasceu este projeto. Há 13 anos que eu viajo no Nordeste. Quem conhece Bititá? Bahia, sertão da Bahia. Eu já estive lá com o projeto levando Bíblias para aquele povo. Não sou custeado por igreja nenhuma. Eu mesmo pago a minha passagem e todo ano, no mês de outubro, eu viajo para uma região. Eu sou pastor do Ministério da Assembleia de Deus, do Belém, nosso pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa, e a SEMAD, Secretaria de Missão, nunca pagou uma passagem para mim. Então, queridos irmãos, eu tenho ido também ao Ceará. Quem conhece o Ceará aqui? Levante a mão aqui. Muito bem, então eu vou falar os lugares lá que parece que é língua estranha. Quixaramubim, Quixeré, Quixadá, é sertão do Ceará. Eu tenho um trabalho que eu desenvolvi lá, estudo às vezes que eu fico 25 a 30 dias. Por quê? Porque eu dou um CPO, curso preparatório para obreiro, não somente levo as Bíblias, fazemos as cruzadas, prego manhã, tarde, noite, e formo obreiros também, porque veio ao meu coração também, quando eu comecei a estudar em Pindamonhangaba, eu sempre tive ao meu coração, e há muitas famílias carentes, que tem pessoas que têm o desejo de fazer um curso teológico, porém não tem condições de pagar. Então nasceu o meu coração, e quando eu me formasse outras pessoas, e também eu dou aula na escola teológica, e não cobro uma moeda para isso. Muito bem, quem conhece Pernambuco? Deixa eu ver se tem alguém que conhece. Eu tenho um trabalho em Moreno, também, em Urucuri, é sertão também de Pernambuco. Quem quiser procurar, vai saber isso de mim lá. Também no Maranhão. Quem conhece o Maranhão aqui, ó? Mas eu só vou no sertão, viu? Eu vou só onde as estrelas não querem ir. As celebridades não querem ir. Né? Então, Capinzal do Norte está no Maranhão. Lugar lá, meu querido, na sombra é 40 graus. Nós temos trabalho lá. Quem conhece Tocantins? Gurupi. Eu tenho trabalho em Gurupi. Muito bem, queridos irmãos. Então, eu tenho feito essa região. Eu tenho feito como Paulo. Então, um ano eu estou numa região. No outro ano eu vou a outra região. Depois eu vou a outra região. Depois eu vou voltando novamente. Agora, dia 9 do mês que vem, se Jesus não arrebatar a igreja, eu não partir daqui para lá, eu estou indo novamente para o Ceará. Eu vou a Quixaramubim, vou a Quixeré e depois vou até o Maranhão. E a última vez que eu fui, é que aqui eu não tenho condições de passar para os irmãos ver, mas uma outra oportunidade, ou se os irmãos quiserem acessar, também não está escrito Pastor Reinaldo Vilian. O meu Facebook é Reinaldo Carvalho Vilian. O YouTube é Reinaldo Carvalho Vilian. Né? Sabe por que eu gosto muito de usar esse termo? Porque eu aprendi no livro de Apocalipse, quando João, né, estava na ilha de Patmos,
Ele falou assim: e eu, João, vosso irmão e companheiro. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Ele falando: e eu, João, vosso irmão e companheiro. Ele poderia dizer: eu, apóstolo. Mas ele não colocou o título. Ele falou: irmão, porque para ser pastor precisa primeiro ser crente. Amém. Aleluia. Então, sendo crente é irmão. Aí tem muita gente que está preocupado com o cargo, né? Nosso irmão querido pastor que me antecedeu aqui, falou aqui a respeito do terno e gravata. E eu fui num aniversário do abençoado aqui, eu também cheguei lá, não estava de terno e gravata. E de repente colocaram para pregar. Aí e Jesus foi bom, né? Aí foi até bom que um irmão depois brincou comigo e falou assim: o novo convertido comprou um terno. Aleluia. Muito bem, queridos. Mas é só para os irmãos terem ideia. E comigo, eu também trago alguns materiais, porque eu reverto o valor desses materiais para custear não só a passagem, porque a passagem até porque é barata. Por exemplo, a passagem para lá custa faixa, eu paguei R$1.800, parcelei, mas porém eu fico 25 dias. E aí você chega numa região dessa, aonde, para os irmãos terem uma ideia, em Quixeramobim chove a cada 6 a 8 anos. A dificuldade financeira é muito grande. Quando alguém consegue um trabalho lá, vai ganhar 5 a 7 reais. É como em Paranabaí, que fica no Piauí, também onde a gente tem um trabalho ali também. Então, eu reverto esse valor. Tá, meus queridos irmãos? Muito bem. Continue orando por mim, pela minha casa, pela minha esposa, pelos meus netos, pela minha bisneta. Eu já vi cumprir o Salmo 128. E verás os filhos dos teus filhos. Eu tenho 4 netas, uma bisneta e um neto. Eita, Jesus é bom, é lindo, é maravilhoso. Eu fiquei feliz quando acabei de entrando aqui. Uma irmã falou assim: pastor do Maranhão, eu estou orando para o Senhor. Eu moro em São Paulo, que eu trabalho no Maranhão. Quando eu falei a respeito do Maranhão, na congregação que eu preguei, né? E ela gravou. Muito bem, muito obrigado por estar orando por mim, pela minha casa e pela minha família, viu? Deus te abençoe, minha querida irmã. Muito bem, queridos irmãos, vamos para o texto com o tema desta noite que o Senhor nos deu para falar sobre os 3 poderes que continham dentro da arca. Mas para que nós podemos usufruir de tudo quanto Deus tem para falar conosco, eu preciso rapidamente contextualizar. Eu sei que as horas estão passando, mas fica sossegado, que até meia-noite eu termino o nosso sermão, mas fica tranquilo aí, viu? Então, o capítulo 6 do segundo livro de Samuel, o contexto nos ensina uma história. Os irmãos são amantes da escola bíblica dominical, como eu também sou amante da escola bíblica dominical. Quando eu estou viajando, pelo domingo eu vou à escola dominical também. Aleluia. Então os irmãos sabem que Davi tinha sido consagrado agora a rei de Israel. Muito bem. E a primeira coisa que ele vai fazer é trazer a arca da aliança para Israel, porque já estava há muitos anos fora de Israel. Mas por que razão Davi estava trazendo a arca da aliança para Israel? Primeiro detalhe, Davi compreendia e entendia que a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do teu povo, quando o povo saiu da terra do Egito e foi peregrinando pelo deserto. Ou seja, do que me adianta poder, do que me adianta estado, do que me adianta posição, do que me adianta fama, do que me adianta destaque, se a presença de Deus não estiver na minha vida? O que adianta nesta noite? E Davi entendeu isto, aleluia, e entendendo isto, ele veio querer trazer, aleluia, a arca da aliança para Israel novamente. Aleluia. Mas só que Davi observou uma coisa equivocada. Por quê? Ele viu as nações do lado, e ao observar as nações dos lados, Davi tentou uma inovação. E a igreja do século 21 está vivendo uma situação perigosíssima. Por quê? Principalmente a igreja brasileira. As inovações, elas estão entrando cada dia mais no nosso meio. Haja vista, eu fui pregar numa igreja, cheguei lá, tinha fumaça para tudo quanto é lado, luz tudo apagado, tudo aquele coisa, fiquei apavorado. E tinha um globo de luz assim e tal, e quem tem labirintite é perigoso, ficar olhando aqui daí passa mal. Né? E umas inovações ali afora, mas isso daí não é tão perigoso.
Não. Mas o mais perigoso nesse dia que estamos vivendo é onde a gente ouve muitos dizendo assim: eu sou missionário. Aí você pergunta para ele: aonde você fez missão? Não, eu preguei na igreja do irmão fulano, preguei na igreja do irmão cicrano. Mas isso é itinerância. Aleluia. Eu fui itinerante, eu sei o que é itinerância. Aleluia. Mas aí isso também não é muito preocupante. Mas o mais agravante nas inovações, aleluia, é a gente colocando a mão na cabeça e se consagrando a pastor. Mas isso é pouco, não. O pior de tudo que está acontecendo, tem gente trocando, aleluia, de 75 por 3 de 25. Não, você não entendeu ainda. Aleluia. Tem gente aí, aleluia, já no terceiro casamento e se titulando pastor. Meu Deus. Aleluia. Aonde não tem respaldo bíblico. Aonde, aleluia, a Bíblia afirma categoricamente que o divórcio só se dá, aleluia, em 2 pontos. Quais são? Comprovado adultério e abandono de lar. Mas o divórcio está entrando no nosso meio. De maneira esta, que as inovações estão chegando no nosso meio. Meu Deus. E estão dizendo que a igreja brasileira está vivendo um grande avivamento. Não, senhor, estão equivocados. Está vivendo um ajuntamento. Porque avivamento tem diferença. Porque se você lê a história, aleluia, quando você vai ver o grande avivamento do ano de 1870, ou melhor, 1937, você vai ver John Wesley lá na Inglaterra, do grande avivamento. Avivamento primeiro traz arrependimento. Todo avivamento gera o arrependimento. A pessoa que estava no pecado, larga do pecado. Não há avivamento sem arrependimento. Pode ter um pula-pula, que eu não sou contra, que são levados pela emoção. E aí estão dizendo avivamento. Mas não é avivamento. Como pode uma pessoa estar avivada, aleluia, e estar no 3º, 4º casamento? Como pode estar avivada, vivendo no adultério, vivendo na fornicação, vivendo na mentira, vivendo nas coisas deste mundo? Aleluia! Aqui na igreja pode usar até um terno e gravata bonitinho, pode usar até o cabelo lá no pé, mas lá fora o cabelo, a língua é maior do que o cabelo. Inovação. Dai meu coração igual ao teu, meu mestre. Será que está tendo um coração igual ao do mestre? Davi queria inovar. Um carro novo. Mas o contexto de número mostra-se que não era assim. A presença de Deus no nosso meio é importantíssima. Mas a presença de Deus no nosso meio requer, aleluia, santidade. E santidade não está vinculada em usos e costumes e tradições. Santidade está dizendo de uma transformação de dentro para fora. Aleluia. Usos e costumes são bons, sim, Senhor. Aleluia. Mas tem um detalhe. Precisa ser transformado. Aleluia. Glória a Deus. Inovações. Parece que é moda ser evangélico no Brasil. Todo mundo quer ser evangélico. Todo mundo quer ser crente. Mas deixa eu te falar uma coisa nessa oportunidade. Nessa pequena introdução que eu estou dando nessa oportunidade. No capítulo 8, 34 de Marcos, Jesus falou: quem quer vir após mim? Quem? Ninguém é obrigado a ser crente. Ninguém é obrigado a ir para o céu. E eu sempre falo uma frase da seguinte maneira: nós temos que falar assim: eu aceitei Jesus. Olha as suas condições de aceitar Jesus. Foi Ele que te aceitou, rapaz. Foi Ele que me aceitou. Aleluia. Quem sou eu? Aleluia. Quem é você? Ele que me aceitou. Mas se alguém quer vir após mim, se quer seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aleluia!
era para ser dia de festa se tornou dia de tristeza. Davi agora, aleluia, a arca está indo. E é interessante que os bois tropeçaram e a arca pendeu. Usar foi colocar a mão na arca. Uma boa ação, né? Se de repente eu estou falando aqui, tropeçar no pé do pastor aqui, e for cair, alguém vai tentar me segurar. Sim, senhor. Minha mãe falava assim que no inferno está cheio de boas ações. É uma boa ação. Ele foi deitar. Mas Deus matou Uzá. Deus não está preocupado em que você ficar querendo fazer boas ações. Deus está preocupado com a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. E a arca? E ela tinha 75 centímetros na vertical, 70 na horizontal, mostrando também o amor de Deus direto para conosco e para com a humanidade, sem restrição nenhuma. Coberta de ouro, mostrando que a madeira é a fragilidade humana, mas o ouro é a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Aleluia. Chega na casa de Obed-Edom. E quando está na casa de Obed-Edom, é aqui que nós vamos começar a relatar os 3 poderes que havia dentro da arca. Quando você olhou o texto de Hebreus, o capítulo 9, o verso de número 4, e você começou a ler, a parte B do versículo diz: e continha dentro da arca o maná. Você sabe o que significa maná? Era pão? Não. Tem um símbolo maior. Tem algo muito mais importante. Tem. O que significa o maná então, pastor Reinaldo? Significa prosperar em lugares em que não há possibilidade de haver prosperidade. Vou repetir, não é uma teologia da prosperidade que estão se aplicando nas suas indulgências, aonde diz assim: leva este copo de água, leva ruda, leva sal grosso, leva lenço, leva óleo, leva aquilo, dá R$1.000, dá R$2.000 para você ser próspero. Não, senhor! Não, senhor! Aleluia! O nosso Deus vai mostrar para nós que aquele maná significava prosperar em lugares em que não há possibilidade de haver prosperidade. Pastor, fale mais uma vez. Vou falar. Eles saem do Egito e quando eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão caminhar ao deserto. Ei, deserto tem padaria? Sim ou não tem? Mas Deus mandou maná. Deserto tem açougue? Deus mandou cordelice. Deserto tem alfaiataria? Deus vestia Israel. Deserto durante o dia era 50 graus. Em contrapartida, a noite era fria demais. Aleluia. Não havia aquecedor. Aleluia. Também não havia um ar-condicionado. Mas então o que Deus fazia? De dia era numa coluna de nuvem, à noite numa coluna de fogo. Mas sobretudo eu quero te dizer algo importante que acontecia no deserto que você ainda não percebeu. Você estamos aqui neste ambiente, quase todo mundo pertinho, respirando o mesmo ar, sentindo o mesmo calor humano. Aleluia! O calor também da lâmpada aquecendo, e você poderá sair ali fora, tomar uma corrente de vento, e essa corrente de vento você pode ficar gripado, sim ou não? Porque deu um choque térmico e pode acontecer de culminar numa gripe. Esta gripe pode virar uma pneumonia. Desta pneumonia você pode vir a óbito, sim ou não? Agora a pergunta aqui é o seguinte: se era 50 graus durante o dia, 0 grau à noite, não tinha ar-condicionado de dia, não tinha aquecedor à noite, mas o Senhor estava lá, na Aleluia. na coluna de fogo de noite. Aleluia, não, você vai dar glória agora. Está ali, e não estava choque térmico ninguém ficava gripado. Glória a Deus. Tinha GPS lá, não tinha Google Maps, não tinha Waze,
Mas tinha um detalhe, ele guiava Israel. Ele guiava Israel. Oraca lá, chorava carinha. Aleluia! Eu quero te falar nesta noite. Aleluia! Deserto é a escola de Deus. Deserto não é para te matar. Não, mas deserto é para te mudar. Deus está trabalhando na sua vida. Aleluia! Primeiro, para depois trabalhar através da sua vida. Aleluia! Deus está guiando eles. Aleluia! Ninguém vai morrer no deserto. Deserto é transitório. Sabe por quê? Porque a promessa é Canaã. Prosperar em lugares em que não há possibilidade de haver prosperidade. O que significa isso? Depender exclusivamente de Deus, não ser dependente na provisão dele, mas do Deus da provisão. Nesta noite você precisa aprender, aleluia, ser dependente do Deus provedor e não da providência. Aleluia. Nós estamos acabando de sair de uma grande pandemia, onde afetou a economia, não só a economia, mas a política, mas não só a política, também a ciência, aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa bem clara nesta noite: o Deus em que nós servimos, aleluia, ainda que chegou a crise, ainda que chegou o desemprego, cumpriu o Salmo 37. Eu fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo, nem a sua descendência, a mendigar o pão. O crente pode não ter para jogar fora, mas para encher a barriga, Deus tem cuidado dos mínimos detalhes. Prosperar em lugares em que não há possibilidade de haver prosperidade. Quem sabe eu estou falando com alguém que foi afetado por essa pandemia. Quem sabe eu estou falando com alguém que está aqui nesta noite passando um perrengue da vida, uma dificuldade muito grande na área financeira. Quem sabe você já ouviu e quis acreditar nessa teologia da prosperidade, nesta barganha, aleluia, aonde Lutero, lá atrás da reforma, ele protestou acerca das indulgências, aleluia. E nesta noite Deus me trouxe aqui para te dizer: não precisa de barganha com Deus. Não, Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus que prospera. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Muito bem. Mas o segundo poder que continha dentro da Bíblia. Primeiro, era o maná. Prosperar aonde não havia possibilidade de haver prosperidade. Qual era a situação da casa de Obed-Edom? Ele plantava e não colhia. As vaquinhas, as ovelhas também não geravam nada. Mas quando a arca chegou, a presença de Deus chegou. Aleluia! Quando a presença de Deus chega, até a tristeza salva de alegria. Eu gosto daquela passagem que Jesus falou para Pedro ir pescar. E eu fico pensando assim: se Jesus falasse assim, peixe, pula dentro do barco, o peixe pulava também. Só vai nem levar o barco, né? Pula para cá, pula também. Porque esse Deus é tão grande, mas é tão grande, mas Ele é tão grande, aleluia, que os mares estão na palma da sua mão. Ele é tão grande, Ele é tão grande, que Ele chama todas as estrelas pelo seu próprio. É Deus. Esse Deus é grande, tem domínio sobre céus e terra. Aleluia. Então você não precisa fazer barganha com Ele. Por isso que eu sempre escolhi ser dependente dEle. Aleluia. Viajo esse Brasil, viajo fora desse Brasil, não preciso cobrar nada. Este Deus sempre cuidou de mim, da minha família. Aleluia. Aleluia. A situação de Obed-Edom era falida. E de repente, as ovelhinhas começaram a gerar, a lavoura começou a frutificar, e ele começou a prosperar, e os outros começaram a olhar. Oh, glória. É o que Deus quer fazer na tua vida.
nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Não precisa de barganha. Mas o segundo ponto diz assim que a vara de Arão florescia. No tempo não dá para falar sobre isso tudo, mas eu quero dar uma passada por aqui. O que está falando sobre a vara florescer? Está falando do poder de Deus. Ou seja, uma ação do Espírito Santo. E essa ação do Espírito Santo, Paulo vai revelar lá na frente, no capítulo 12 de 1 Coríntios, que o Espírito Santo ele vai fazer plataforma aos dons espirituais. Ele vai dar o dom da palavra, o dom de cura, o dom de maravilha, o dom de língua estranha, o dom de interpretar as línguas, o dom de discernir os espíritos, o dom da ciência, o dom da palavra, aleluia, o dom de revelação. E por que eu estou falando sobre isto? Eu estou falando sobre isto porque havia um problema lá na casa de Obed-Edom. Ele estava próspero, já estava andando de BMW, de Cherokee, aleluia. Já estava com a conta gorda, mas ele tinha um problema lá. E qual era o problema? A sua mulher tinha um problema de esterilidade. Ela não podia gerar filhos. Então, o que me adianta ter tanto dinheiro no bolso? Aleluia. Se o meu sonho é ter um filho, e o dinheiro que eu tenho não pode fazer isso. Ele tinha esse problema lá. Mas sabe o que aconteceu? A vara floresceu. Aleluia. O poder de Deus chegou naquele lugar. E quando o poder de Deus chegou, a esterilidade terminou. Oh, Jesus. É, Deus. Nesta noite, Deus está falando sobre curas aqui. O que a medicina legal não pode fazer, Ele pode fazer. Alguém já ouviu falar de um menino, né? Então eu não preciso repetir o menino, mas eu vou repetir o menino. Alguém já ouviu falar? E o menino é de 1977. E esse menino, aleluia, a família também era bem, porque o pai desse menino era judeu. E era bem financeiramente. Mas gastou tudo que tinha. Este menino está com câncer, sentenciado à morte, não tem o que fazer, é operado no dia 16 de junho, às 7 horas da manhã, 10 da noite, deram o resultado, o menino morreu. Morreu. 9 da manhã está no ML, numa pedra gelada. Tudo está terminado. Aos olhos humanos. Mas a vara que floresceu, o Senhor ressuscitou este menino. Aleluia! Aleluia! Ele ressuscitou. E já passaram-se 47 anos. E está aqui pregando para você nesta noite. Aleluia! O Senhor ainda continua curando. Ele cura câncer, Ele cura AIDS, Ele cura lepra, Ele cura tuberculose. Ele é o Senhor que não mudou. Ele continua o mesmo. Ele é imutável. Na sombra de variedade. Aleluia. O que a igreja do século XXI precisa é de poder de Deus para as vidas. Precisa receber batismo com o Espírito Santo. Precisa receber renovação do Espírito Santo. Precisa receber os dons espirituais. Aleluia! Quem não é batizado com o Espírito Santo precisa buscar o batismo com o Espírito Santo nesta noite. E já quem é batizado precisa da renovação do Espírito Santo. Spurgeon escreveu dizendo: é mais fácil um leão tornar-se vegetariano do que um pecador se arrepender sem a ação do Espírito Santo. Precisamos da ação do Espírito Santo. Então, o primeiro poder que continha na arca era o maná. O segundo é a presença do Espírito Santo. Aleluia! Oh, glória! Você está sentindo a presença dele aqui? Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu estou olhando o horário aqui. Me suporte mais alguns minutos. Eu já vou caminhar para o término das minhas palavras. Mas havia um terceiro elemento lá.
Quem lembra o terceiro elemento? As tábuas da lei. Opa, alguém falou, as tábuas da lei. E o que significa as tábuas da lei? Na Reforma Protestante, né? Os 5 solos, não dá tempo de falar, mas eu quero falar primeiro. Fala-se sobre as Escrituras. Lutero falou somente as Escrituras. Somente Cristo. Mas eu quero falar, o que Lutero falou, somente as Escrituras. Quando está falando a tábua da lei, está falando que somente através da palavra gera a salvação. Aleluia. Mediante uma ação do Espírito Santo. Por quê? Porque está escrito Romanos 10 e 17. Ora, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Enquanto eu estou pregando, aleluia, para você, sabe o que está acontecendo aqui? Está gerando fé, mas ouvindo a palavra. E sabe qual foi a ordenança de Deus para Josué? Está escrito no capítulo 1, versos 7 e 8, o Senhor dizendo: Josué, medita nesta palavra de dia e de noite, não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, porque vai conduzir os teus passos e vai prosperar o teu caminho. O salmista vai dizer no Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta a roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. Quando você está meditando nesta palavra que é a verdade, ela vai começar a transformar você de dentro para fora. Por quê? Porque está escrito, João 17 diz: santificados na palavra, porque a tua palavra é a verdade. E quando eu estou pregando esta verdade e você está andando nesta verdade, ela vai começar a trazer para você uma renovação nas promessas de Deus. Como isto? Jeremias capítulo 1 e 11 diz: o que vê Jeremias? Veja uma vara de amendoeira. Veja bem, porque eu velo pelas minhas palavras para fazer a cumprir. E quando eu estou pregando esta verdade, as pessoas estão sendo transformadas e libertas. Por quê? Porque João capítulo 8 e 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando eu estou pregando esta verdade, aleluia, você vai escapar do momento difícil sobre essa terra. Por quê? Porque o livro de Apocalipse diz assim, o capítulo 3, o verso número 3: e como guardaste a palavra da verdade, eu também vou te guardar da hora da tentação que vem sobre toda a terra. E quando eu estou pregando esta verdade e você está andando nesta verdade, não precisa fazer campanha de quebra de maldição, de cura interior. Sabe por quê? Porque está escrito no capítulo 10 do verso 25 de Hebreus: e pelo novo vivo véu, não aquele do templo, mas pelo seu próprio corpo, que foi rasgado no madeiro, nós temos acesso direto com o Pai. Nós não estamos debaixo de maldição. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo já nos redimiu de toda a maldição. O sacrifício vicipério de Jesus já nos tirou da condenação. Você precisa comer essa verdade. Você precisa dar essa verdade. Eu tenho lido essa verdade. Depende da tradução. Os 30.104 versículos. Depende da tradução. 30.105 versículos. Eu tenho lido essa verdade. Eu já li 25 vezes a Bíblia inteirinha e continuo lendo. E quanto mais leio, eu vou aprendendo mais do Mestre. Por quê? Porque Ele é o verbo, aleluia, da vida. Eu preciso que você nesta noite, aleluia, esteja inserido nesta verdade. Aleluia, aleluia, oh, glória, aleluia. A Bíblia é uma carta de um pai apaixonado enviado para os
seu Filho. É o único livro, aleluia, que o autor fala com o leitor. Eu preciso que você seja mais amante, apaixonado por este livro, aleluia. Não precisa acrescentar mais nada, esta aqui é suficiente. Não precisa de inovação, não precisa de jogo de luz, não precisa apagar a luz, não precisa de vela, não precisa disso, não precisa daquilo. Não, você precisa desta verdade para a tua vida, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, oh glória. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: não é minha palavra, é uma espada de dois fios. Ela penetra, chuta, rotula, vai até a divisão da alma e do espírito, e ela está apta para discernir as intenções do coração. E eu compreendo essa verdade, e essa verdade nesta noite está trazendo luz para pessoas aqui. Por quê? Porque o salmista diz no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Oh, aleluia! É por isso que o salmista diz no Salmo 119, 11: como purificará o mancebo o teu caminho? Observando a tua palavra. Ei, nesta noite, levante as tuas mãos e adore ao Senhor. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! A casa de Obed-edom está sendo prosperada. A casa de Obed-edom nasce crianças. Era impossível, mas a casa de Obed-edom viu a palavra. Davi soube dos feitos de 3 meses que a arca ficou lá. A presença de Deus. É por isso que alguém olha para nós e fala: puxa vida, aquele fulano era assim esses dias atrás. Ele já está montado. Aleluia. Mas aí Davi ficou pensando: e agora? Eu preciso trazer a arca de volta. Mas como Deus é bom, irmãos. Como Deus é bom. Quando nos arrependemos e nos voltamos a Ele, aleluia, e fazemos segundo o seu propósito, Ele vai de encontro conosco. Davi falou: agora eu vou fazer o certo do modo certo. E aí, aleluia, vamos trazer a arca. E eu quero concluir nesses últimos minutos. Agora a arca, ela vem aonde? Ela está em 2 faraós, mas ela está no ombro de quem? Do sacerdote. Glória a Deus. Sabe como que termina essa mensagem? Que a igreja brasileira precisa voltar novamente. Se a arca é a presença de Deus, se o sacerdote é o que está conduzindo, porque havia 2 ministérios, o profético e o sacerdotal. Como eram esses 2 ministérios? O profeta recebia a mensagem de Deus e entregava para o povo. O sacerdote recebia o sacrifício do povo e entregava para Deus. Mas aqui eu concluo. A arca está no ombro. Eles estão caminhando. Agora a igreja precisa estar de joelho. Presença de Deus. Precisamos orar mais. Precisamos buscar mais a presença do Senhor. Aleluia. Estamos orando pouco. Aleluia. É de joelho. É de joelho. É de joelho. Essa presença sobre a nossa vida. A arca. A presença de Deus. Essa presença vem quando nós estamos de joelho. Quando nós estamos nos humilhando, quando estamos voltando para Ele, aleluia, então essa presença vem, aleluia, e domina o nosso ser, aleluia, Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos transforma novamente e cumpre o propósito dEle sobre a nossa vida. Por favor, se coloque de pé. Aleluia. Aleluia.